Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esses dias assistindo a seleção brasileira? Sobreviveram? Estão bem? Como vocês estão? Eu tô com um misto de sentimentos, óbvio que muito mais ruins do que bons, né? A seleção brasileira finalmente conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa América. Dois empates, uma vitória, empatou contra a poderosa Costa Rica, venceu o fraco Paraguai, conseguiu um empate contra a forte Colômbia e conseguiu avançar para as quartas de final. Poderosa, obviamente que eu fui muito, né, irônico dizer isso. Eu acho que o empate contra a Costa Rica foi muito frustrante para os fãs da seleção. Acho que esse empate contra a Colômbia até foi era um pouco mais esperado do que não nós, mas do que a torcida em geral do Brasil esperava. Eu esperava mesmo um empate. Eu acho que o Brasil vencer a Colômbia seria muita coisa para a seleção brasileira. Não é no momento certo para a seleção vencer e competir contra a Colômbia ou contra o Uruguai, que é a seleção que a gente vai enfrentar no sábado às 10 horas da noite. Mas, cara, a gente conseguiu pelo menos avançar, né? Nos últimos vídeos que eu estava analisando dos amistosos da seleção, eu comentei com vocês que avançar a gente conseguiria. Eu esperava até talvez uma tranquilidade, porque eu esperava que a seleção fosse vencer a Costa Rica, e vencendo a Costa Rica e o Paraguai, que era a minha projeção contra a Colômbia, o Brasil conseguiria fazer um empate, um jogo mais justo, né? Um empate, ou talvez até conseguir uma vitória, dependendo do ânimo da seleção. Mas foi uma fase de grupos bem mediana. E assim, mediana mesmo, nota 5. Se a sua escola tem uma nota de corte maior, é essa nota que a seleção merece. E olha lá, se não precisar fazer uma recuperaçãozinha. Mas é uma nota 5, cara. Uma nota 5 protocolar, aquele aluno que nem estuda nem faz nada na sala de aula, eu tiro uma nota 5 mesmo. Essa foi a seleção brasileira. Um jogo muito fraco contra a Costa Rica, um jogo extremamente limitado contra a Colômbia hoje, e um jogo que aproveitou os espaços que a seleção do Paraguai deu. É uma seleção que dá muitos espaços, o Brasil soube criar e soube conseguir aproveitar as chances, né, os vacilos defensivos do Paraguai. Fez o 4-1, né, o Vinícius fazendo 2 gols, o Savinho, o Paquetá também, convertendo o pênalti. O Alderete até descontou para o Paraguai, mas aí nesse terceiro jogo no grupo, que eu vou me aprofundar um pouco mais agora, o Brasil foi muito mal. Mas muito mal assim do nível inexplicável. Eu não consigo explicar o que aconteceu com a seleção brasileira nesse jogo contra a Colômbia. Na verdade, eu até consigo. A seleção brasileira hoje deixou de ser protagonista. A gente não vai mais competir por título de Copa América. Não é a nossa projeção entrar numa Copa América. A gente se tornou uma Colômbia, um Uruguai, né, relembrando um pouquinho do seu tempo que você está me assistindo, se você tem mais de 30 anos, ou mais de 25 anos, como eu, você vai lembrar que a seleção brasileira costumeiramente brigava por títulos, né? A gente almejava. A gente chegava na certeza que a seleção ia chegar numa final, ou ia competir, chegar numa semifinal mesmo de Copa América, Copa das Confederações, Copa do Mundo, que seja. A gente tinha essa projeção, a gente sabia que a seleção podia chegar até lá. Hoje a gente não sabe se a seleção classifica numa fase de grupos de Copa do Mundo. Não sabe se a seleção classifica numa fase de grupos de Copa América. Dizer que o Brasil precisou ou sentiu falta do Neymar é muito relativo também. Na última Copa do Mundo 2022, o Brasil, mesmo com o Neymar, fez uma fase de grupos muito abaixo do esperado. Mesmo com o Neymar. Contra a Croácia, no entanto, na fase eliminatória, também fez um jogo muito abaixo, mesmo com o Neymar. Isso vai ver lá desde 2018, na Rússia, quando com o Neymar fez uma Copa do Mundo muito ridícula e depois, em 2022, repetiu esse mesmo feito. Óbvio que é o nosso craque, óbvio que ele em campo ele pode fazer o diferencial, mas não justifica esse mau desempenho da seleção brasileira como um todo sem ele nessa Copa América. É uma Copa América que está se desenhando para o Uruguai e a Argentina serem os favoritos a conquistar esse título. Inclusive o Brasil vai pegar um desses favoritos já nas quartas de final. O Uruguai é o adversário do Brasil. O Brasil não tem, eu vou linkando, tá? Os pontos que vão vir na minha cabeça que talvez justificam esse empate, esse mau desempenho da seleção nessa Copa América lá nos Estados Unidos. Mas o Brasil não tem
Meio de campo, né? O meio de campo do Brasil foi facilmente dominado por um meio de campo que joga, adivinha onde o meio de campo da seleção colombiana joga? No Brasil! Olha só, James Rodrigues atua, ou a gente acha que atua, pelo São Paulo, Richard Rios joga pelo Palmeiras e o Arias joga pelo Fluminense. Tem outro jogador lá que joga pelo Crystal Palace, mas em suma, os três principais jogadores do meio de campo colombianos atuam no futebol brasileiro. Um meia de criação, James Rodrigues, um meia mais agudo, né, que é o Arias, e um volante que consegue ser um volante realmente de criação. A seleção brasileira pinta João Gomes, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães como volantes de criação. Estão longe de ser isso. Não acho que nem João Gomes, nem Bruno e nem Paquetá conseguem fazer essa função, apesar de conseguirem fazer em seus clubes. O Paquetá no West Ham, o Bruno Guimarães no Newcastle e o João Gomes no Watford, no Wolverhampton. Conseguem fazer essa função muito bem, conseguem jogar dessa maneira, conseguem serem volantes de chegada. Mas sempre tem algum jogador que é o jogador de criação, né? No meio de campo desses times que eles atuam, tem um atacante, um meia, ali que cria jogadas, que consegue criar as jogadas do seu time. Na seleção brasileira a gente não tem. Eu até elenquei também alguns nomes que poderiam e deveriam, na minha opinião, estarem entre esses 26, porque a gente tem 26 jogadores e adivinha no banco de reservas hoje, quando o Dorival precisou mexer ou colocar outras peças, só tinha volante. Tanto que saiu o Paquetá, entrou o Andrés Pereira, que é um pouco mais de criação, mas não consegue, na seleção não faz essa função, é uma função mais de marcador. E saiu o João Gomes, entrou o Ederson, volante mesmo, esse é volante de pura marcação. Então, você não tem peças, você não consegue alterar a sua formação, você não consegue mudar a formação da seleção brasileira com esses 26 nomes. Eu já adianto para vocês, a gente chegou no nosso limite, tá? Dificilmente o Brasil passa do Uruguai, passa das quartas de final. Vou torcer, vou acompanhar, vai ter vídeo aqui depois, mas a projeção indica que o Brasil cai para o Uruguai no sábado. Nomes como? E eu quero que você deixe nos comentários também se você concorda com esses nomes, acha que eles poderiam alterar alguma coisa na seleção brasileira, poderiam alterar alguma coisa no jogo de hoje, ou no desempenho da seleção na Copa América como um todo. Rafael Veiga, Caio Alexandre, Pablo Maia, Zé Rafael, Gerson, Alan Patrick, Lucas Moura, Maurício, Paulinho e Pedro. Paulinho atacante, Pedro centroavante. 10 nomes eu dei. 10 nomes que atuam no futebol brasileiro e poderiam muito bem estar vestindo a amarelinha nessa Copa América. A Copa América, meus amigos, não é uma Copa do Mundo, não é uma eliminatória de Copa do Mundo, não é amistoso. É o único campeonato que a gente tem, falando como sul-americanos, que tem um pouquinho mais de nível de Copa do Mundo, que a gente consegue ter um pouquinho mais de competitividade, um pouquinho mais de emoção, um pouquinho mais de agressividade entre os times. As eliminatórias são sempre os mesmos que avançam, e ainda mais com mais vagas ainda, ficou ainda mais fácil das seleções irem para a Copa do Mundo. Então acho que não é um parâmetro para a gente testar, para a gente fazer essas movimentações. Você levando esses 10 jogadores, eles atuando com a seleção brasileira, eles podem ser peças que você pode aproveitar ao longo dessa janela, dessa fase preparatória para a Copa do Mundo. Então são jogadores que você testa numa Copa América, que é um campeonato que a gente vai ter mais, como eu falei, mais competitividade, para vocês ter um elenco, peças, não só de 26, mas talvez de 36 nomes, se eles tivessem sido convocados, à disposição em uma Copa do Mundo e prontos para serem acionados quando necessário. Essa é uma projeção que eu acredito que uma seleção deveria fazer. Não é a projeção que a seleção brasileira faz, no entanto, a gente começou o ano já com um novo técnico. Era o Diniz até o final do ano passado e esse ano, 2024, estamos com o Dorival Júnior e eu, sinceramente, não sinto confiança de que a CBF vai mantê-lo no cargo até a Copa do Mundo. Por mim, ficaria. Deixaria esse ciclo com ele. Na minha visão, já é um ciclo perdido. A seleção não vai se tornar uma seleção competitiva da noite para o dia. Não vai chegar na Copa do Mundo sendo uma seleção competitiva. Olhar para o cenário brasileiro como um todo, a gente acha peças já com uma certa idade, né? O Veiga já está um pouco mais velho, e aqui eu podia ter acrescentado o próprio Gustavo Scarpa, que no Atlético está fazendo uma boa temporada, e já vinha fazendo uma boa temporada com o Palmeiras em 2022. 2023 foi apagado pelo Nottingham Forest, mas é um bom meia sim, para a gente colocar no radar da seleção brasileira.
mas são peças que conseguem dar mobilidade, conseguem dar mais opções para o Dorival mexer dessa seleção. Não entendo por que o Endrick não é titular desse time. Em muitas ocasiões, em bolas lançadas para o campo de ataque, que é o único modo de criação que o Brasil tem, em bolas longas, lançamentos, chutões para frente, tentando achar Rodrigo e Rafinha, ambos, quando dominavam na beirada da grande área ou da linha de fundo, buscavam o centroavante. Inclusive, no segundo tempo, uma das melhores jogadas que o Brasil teve, o Danilo conseguiu chegar pela linha lateral, porque é difícil ele subir também. Nós não temos esse apoio dos laterais como a gente já teve uma vez na seleção. Ele conseguiu subir, conseguiu entrar na grande área, mas não tinha centroavante. O Vini estava chegando na pequena área, coisa que já era para um centroavante já estar ali, já era para ele estar incomodando a defesa. Então o Endrick é o único jogador que o Brasil consegue ter com essa presença, com esse talento e com essa estrela que o jovem atacante do Real Madrid tem. Não entendo por que não é titular. Não passa nenhuma justificativa na minha cabeça, a não ser preferência do próprio Dorival de não colocá-lo em campo. Porque o time funciona como se tivesse um 9, o time joga como se tivesse um 9, mas não tem um 9. Inclusive, no gol de desempate contra o México, é uma das jogadas que mais acontecem nos jogos da seleção na Copa América. Cruzamento para a área. Só que contra o México, o Endrick estava na grande área e conseguiu fazer o gol da vitória da seleção brasileira. Contra a Inglaterra, ele estava lá também aproveitando um bate-rebate do Vinícius, aproveitando para uma chance de centroavante. Contra a Espanha, também estava ali na grande área, aproveitando as chances, conseguiu converter a chance que teve em gol. Então, é um garoto que tem que estar recebendo mais chances, porque ele vai ser esse nome, ele naturalmente vai ser esse nome no futuro da seleção brasileira. Não entendo, porque não é titular. Não concordo também que a melhor opção no momento é o Rodrigo como 10 da seleção brasileira. Nós estamos com 5 estrelas no peito. Nesses 24 anos que eu tenho de vida, vou chutar aqui 10 anos, 14 anos acompanhando a seleção brasileira, eu não me recordo de termos, usei um termo lá, mas adaptações na escalação. Puxadinhos, jeitinhos. Vamos tirar os nossos centroavante e vamos colocá-lo como 10, como um criador de jogadas. Não gosto nem do Neymar fazendo essa função na seleção brasileira. Eu acho que a gente tem que ter um jogador preparado, um jogador que saiba jogar nessa posição, que já atue nessa posição. E eu já citei alguns nomes. Volto a citar aqui para você se você quiser. Temos o Veiga, temos o Zé Rafael, temos o Alan Patrick, temos o Lucas Moura, temos o Maurício, temos o Paulinho, que pode ser esse cara decisivo também na seleção brasileira e não foi convocado eu não sei o porquê que ele não foi convocado. Está vivendo uma grande fase pelo Atlético Mineiro e, na minha visão, é muito melhor do que os pontos que estão na reserva da seleção. Inclusive, a gente não tem ponta pro lugar do Vinícius. Não tem ninguém que compete com o Vinícius ali. O Paulinho seria esse cara. Matheus Cunha, para mim, longe de ser um bom reserva para a seleção brasileira. É o centroavante que a seleção levou. Vamos para um site que muita gente me pegou no pé aqui, que é o SofaScore. Queria analisar com vocês algumas notas. Eu gosto muito de notas. O Rafinha disparado foi o grande jogador da seleção brasileira, né? O jogador com mais nota, por conta do gol de falta. Foi um jogo onde ele teve um papel um pouquinho melhor, mas sumiu de campo, assim como todo o trio de ataque da seleção não estava à disposição em nenhum momento, em nenhuma jogada, mas é por conta disso. Não tem um meio, né? Um camisa 10 realmente, que passa a função de criação, ligando esses pontas, né? O tempo todo, esses 3 volantes, né, que em teoria conseguem criar, mas não criam porcaria nenhuma, não conseguem achar os seus atacantes na frente. Então são bolas esticadas, tentando se desvencilhar desses defensores. Eu acho, sendo sincero, que contra o Uruguai, Paquetá não deve jogar com a seleção, pela seleção. Acho que o natural seria Bruno Guimarães e Andreas Pereira. Vou repetir de novo, tá? Já disse essa afirmação aqui para vocês. Danilo, Militão, Marquinhos e Wendel. Bruno Guimarães, Andreas Pereira, na minha visão. Rodrigo fazendo, infelizmente, essa função de 10, mas eu não concordo. Savinho, aí provavelmente o Rafinha vai entrar pelo lado direito, e o Endrick de centroavante.
A gente vai ter presença de área, a gente vai ter um atacante fixo, que também tem mobilidade, tá, Dorival? O Endrick sabe jogar fora da área, consegue sair da área e fazer a função ali de falso 9, e que vai conseguir dar uma qualidade de passe também na frente. Então é uma boa alternativa nesse quesito também, o jovem atacante do Real Madrid, ex-Palmeiras. Mas é uma seleção que foi facilmente dominada pela Colômbia. A Colômbia, que é uma seleção bem treinada, é verdade, mas se a gente pegar no papel, não só na questão salarial e questão de valores de mercado, os jogadores do Brasil são sim melhores e conseguem desempenhar melhores do que os jogadores colombianos. Só que o conjunto da obra, o elo dos jogadores colombianos, é melhor do que a seleção brasileira. Como eu falei, parece que o Brasil não é bem treinado, parece que o Brasil não conseguiu se treinar e preparar para a Copa América nesse um mês de trabalho do Dorival. Mais de um mês, vai, do trabalho do Dorival aqui. São 7 jogos, não, são mais jogos, 7 jogos. Ainda é cedo para a gente criticar, ainda é cedo para a gente analisar, mas sim deveríamos estar vendo uma seleção mais bem treinada. Isso não está acontecendo, isso na minha visão é muito perigoso. A gente não vai conquistar essa Copa América, eu acho que isso é mais do que evidente. Se o Brasil for eliminado, vai parar de ter vídeo aqui, talvez só na final eu traga um vídeo, se caso a final seja interessante. Mais ou melhor, mas pensando numa projeção, vai classificar para a Copa do Mundo, vai estar lá na fase de grupos, talvez até consiga passar na fase de grupos, mas eu não boto tanta fé assim. Eu acho que a seleção vai passar um perrengue danado nesse ciclo de Copa. E vamos ver o que vai chegar, né? O que vai nos restar até 2026, a Copa que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. É uma seleção muito, 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 muito limitada. Uma seleção que não consegue trabalhar a bola pelo meio de campo, que quando pega uma seleção um pouquinho melhor como foi a Colômbia, sofre. E sofre muito, porque o Brasil foi tranquilamente dominado pela seleção colombiana. E volto a repetir, longe de ser uma seleção que vá dar trabalho para a seleção brasileira. Acho que até a Copa do Mundo o Brasil até consegue eliminar uma Colômbia. Não sendo uma Copa América, mas numa Copa do Mundo consegue. E eu fico com a seguinte aspa para vocês. Se a gente fosse colocar a seleção brasileira em qualquer grupo da Eurocopa desse ano, qualquer grupo, você pode escolher o pior grupo da Eurocopa, o Brasil não consegue avançar. O Brasil teve trabalho com a Sérvia, o Brasil teve trabalho com a Suíça, o Brasil teve trabalho para a Croácia, o Brasil teve trabalho com a Bélgica, o Brasil teve trabalho com a Espanha B, porque jogou contra a Espanha B no amistoso, contra a Inglaterra B, apesar da vitória. O Brasil teve trabalho com seleções medianas para baixo na Copa do Mundo e em amistosos. Numa Euro, com a competição, com a rotatividade e a pressão lá em cima, a intensidade de jogo lá em cima, dificilmente o Brasil conseguiria passar da fase de grupos e dificilmente, se isso acontecer numa Copa do Mundo, passa dessa fase de grupos da Copa do Mundo. É isso, meus queridos. Eu estou muito desapontado com a seleção. Como eu falei, minhas expectativas eram muito baixas com a seleção na Copa América, mas o desempenho do Brasil conseguiu ser ainda mais baixo. Eu só vou concluir de uma maneira também, fechando tudo. A individualidade dos jogadores da seleção brasileira está fazendo mal para o desempenho como um todo. O Vinícius não é esse jogador no Real Madrid. Ele não é o jogador que tenta mais um drible, que vai tentar enfeitar mais um lance. Não é esse cara. Ele é um cara que consegue ajudar os companheiros e consegue concluir jogadas. Na seleção, ele não está conseguindo ser esse homem. O Rafinho, a mesma coisa. Sempre tentando um drible a mais, uma jogada a mais, ir um pouco mais para a linha de fundo, não dando tantos passes, não trabalhando tanta bola na frente. Eu acho que isso também é um ponto crucial. Se a gente conseguisse trabalhar a bola melhor entre os 3 atacantes, não precisa. A gente, óbvio, que vai precisar, dependendo do jogo, de um meia criador. Mas com os 3 na frente, trabalhando melhor a bola, tendo um melhor entrosamento, que é o que a gente espera desses 3, isso seria outra história. Mas eu acho que tentar alguma formação com Vinícius Rodrigo e Endrick, que vai ser, né, vão ter esse elo do Real Madrid nos próximos anos, eu acho que é um bom começo para a gente projetar uma seleção brasileira um pouco mais perigosa. Não é uma seleção que vai competir título, não vai, longe disso. Mas pode sim ser uma seleção um pouco mais competitiva, não só uma seleção
reativa, como foi hoje com a Colômbia. Uma seleção que tentou sair jogando, não conseguia dar chutão para frente, não conseguia levar a Colômbia para o seu campo de defesa em momento nenhum e teve dificuldade para criar jogadas. É essa a seleção brasileira. E provavelmente vai ser essa seleção brasileira que vai cair para o Uruguai no sábado. É isso, meus queridos. Um abraço com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.